Nesse vídeo eu quero trazer aqui para você um apanhado geral dos resultados reportados no dia 7 de maio pelas principais empresas que a gente traz cobertura aqui na comunidade. Vou trazer em linhas gerais os principais pontos e com o tempo a gente vai trazendo mais detalhes. Ao menos a gente já vai ter aqui um diagnóstico inicial do que a gente pode esperar dessas empresas, pelo menos no corrente ano. Então vem comigo. E eu vou começar aqui com a Endy. Vou seguir essa ordem desse cronograma do investidor 10. Vamos então diretamente para a demonstração do resultado consolidado, anexo 3 do release. O que a gente pode extrair daqui? Primeiro, o que é positivo. A empresa cresceu no período e sempre faça comparação do primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2026. Não utilize como parâmetro o quarto trimestre, porque cada trimestre tem suas peculiaridades, a sua sazonalidade. Um trimestre geralmente é melhor do que outro, então eu não posso fazer esse tipo de comparação. Aqui no caso, a análise está correta. E de positivo na Endy, a gente teve um crescimento substancial na receita líquida. Substancial. 13,5%. 13,1%, desculpa. Veja, em um ambiente de inflação sob descontrole nesse momento em virtude da guerra, em um ambiente onde há excesso de oferta de energia elétrica no mercado, em um ambiente onde as taxas de juros ainda continuam proibitivas, você ostentar 13% de crescimento de receita é notável. Só que não basta crescer a receita, porque se os meus custos e despesas operacionais crescerem mais, infelizmente, eventualmente minha geração de caixa tende a ser inferior ou até não conseguir bater o mesmo período de comparação do ano anterior. E aqui, os custos operacionais, eles foram mais altos que o crescimento da receita, mas foi uma alta assim que não foi tão superior assim, 14,8%. Isso foi insuficiente para anular o crescimento do lucro bruto, que por sua vez acabou crescendo 11,7%. Até aqui, cara, acima de 10% é notável. Aí a gente vai aqui em receitas e despesas operacionais, onde o crescimento foi alto, 19%. Aqui é um problema, mas considerando que as despesas operacionais da Endy são quase nada frente aos custos operacionais, por exemplo, custo operacional 1,5 bi, despesa 100 milhões, é quase nada, quase nada. Então mesmo que tenha havido um crescimento tão alto assim de 19, não afastou o crescimento do lucro operacional, como a gente vai ver. Então, tivemos resultado de participações societárias em baixa, caiu 20%, basicamente aqui a participação que a empresa tem na TAG. Esse aqui é o resultado por equivalência patrimonial. Por exemplo, se você constituir agora uma holding pessoal sua para afastar a tributação dos dividendos, você vai investir em ações. No final das contas, como você não está no Simples Nacional, porque holding não pode ir para o Simples Nacional, você vai ter resultado por equivalência patrimonial, de acordo com as participações que você detém em carteira. É isso. As minhas participações ditam resultado por equivalência patrimonial. No final das contas, apesar da queda no resultado de participações societárias e apesar da alta de 19% em despesas operacionais, ainda assim eu cresci meu lucro antes do resultado financeiro e antes dos tributos sobre o lucro em 8,3%. Isso significa que o meu EBIT, que é, na verdade, a melhor maneira de se aproximar da geração de caixa de uma empresa, o meu EBIT cresceu 8,3%. Maravilha. Endy realmente é uma empresa ímpar para estar ostentando resultados assim, mesmo nesse cenário de muita incerteza. Só que, aí vem o detalhe. Resultado financeiro cresceu 32%. Aí aqui anulou tudo. Anulou tudo. Por quê? Porque na prática, olha só, a Endy pagou 855 milhões de reais 855 milhões de reais de juros da sua dívida, mais 157 milhões de reais de despesas de concessões e só obteve uma receita de 185. O saldo foi negativo de 827 milhões, crescimento de 32%. Então, na prática, o lucro antes dos tributos caiu 5,5%, paguei os tributos, no final das contas, meu lucro líquido caiu 4,1%. Na prática, qual que é o diagnóstico inicial que a gente pode tirar aqui da Endy? Empresa crescendo acima do mercado, receita, lucro bruto e lucro operacional. Contudo, após isso, em virtude do resultado financeiro negativo, a empresa ostenta um fluxo de caixa para o patrimônio líquido, que é o lucro líquido, em queda. Então aqui a gente pode dizer o seguinte:
a empresa não tem espaço para aumentar o seu endividamento e esse nível de taxa de juro está fazendo com que, apesar de a empresa crescer a sua receita e até mesmo seu lucro bruto, ela não consegue crescer o seu lucro líquido, porque o que ela está pagando de despesa financeira anula o crescimento, mostrando que esse patamar de juro é insustentável, porque dessa forma, mesmo que a empresa cresça, o resultado líquido começa a cair. E aí na prática, o índice preço-lucro geral das empresas, ele sobe, as empresas ficam mais caras. Isso afasta capital estrangeiro do país. Então, ainda é um sinal claro de que esse patamar de juro não dá para sustentar por muito mais tempo. O pior é que a gente já estava com perspectiva de ter uma queda mais relevante na Selic nesse ano. Contudo, o mercado já revisou suas projeções. Pelo quê? Por conta da inflação. É difícil, viu? Mas não dá mais para sustentar isso aqui, cara. Isso aqui é um sinal claro de que a economia está sofrendo com esse patamar de juros. Então, basicamente isso que eu queria trazer sobre Ende. Na sequência, temos aqui BR Partner, ação da minha carteira. BR Partner também conseguiu crescer receitas. Teve um crescimento aqui módico de 5,7%, 5,75%. Aí você já percebe, pô, se a empresa cresceu a receita só 5,75%, dificilmente ela conseguiu crescer o lucro. Isso é verdade. Por quê? Porque as despesas operacionais, elas cresceram mais do que isso, ó. Saiu de 73 milhões para 91 milhões. Aqui o crescimento foi de 24,3%. E o maior crescimento veio em despesas com pessoal, ó, que saiu de 34 milhões para 40. Despesa administrativa também cresceu bastante. Na verdade, cresceu até mais, né? De 27 para 41. E veja, é um banco de investimento. Banco de investimento precisa de talento. E talento precisa ser bem remunerado. Então, infelizmente, esse cenário aqui é quase irreversível. Porque se a empresa começa a demitir os melhores ou começa a pagar pior, ela simplesmente perde a sua vantagem competitiva, que é pessoal em banco de investimento. E aí, então você já sabe o resultado, né? Em virtude desse aumento de mais de 20% nas despesas operacionais, no final das contas, o resultado antes dos tributos caiu para 43 milhões. Então, resultado fraco da BR Partners, refletindo esse cenário ruim, porque a receita crescer só 5% é fraqueza, é fragilidade. E isso decorre daquilo que a gente já está vendo em BR Partners há algum tempo, que é um mercado enfraquecido, sem oportunidade de negócios, não tem IPO, não tem ninguém querendo vender empresa. O último que teve foi da Compass, mas por necessidade da Cosan. Negócios fracos. E é um ambiente com muita competição, então precisa de um mercado com taxas de juros menores. Enquanto isso não acontecer, não espere um crescimento de lucro da empresa. Assim, na melhor das hipóteses, uma estabilização. Pelo menos ainda ela conseguiu crescer um pouquinho a receita. Então, eu diria que aqui é um resultado ok dentro do possível, mas ainda assim satisfatório, né? Não dá pra gente investir numa empresa que não consegue crescer o seu resultado. Mantenho, por entender que o ciclo é bastante negativo, mas, de novo, a empresa precisa reverter isso aqui quando a gente tiver uma taxa de juro mais interessante, porque se ela não conseguir reverter, mesmo com uma taxa de juro lá próxima a 10, 11%, aí talvez eu revise pelo menos o tamanho da minha posição, porque ficar com uma empresa que não cresce, aí fica difícil, fica muito difícil, porque pode ser um detrator do seu enriquecimento. Mas no geral é isso que aconteceu. E aí de novo a gente viu que fator taxa de juro afetando o resultado de empresas da bolsa. Allos, resultado de Allos. O que nós tivemos? Uma alta na receita líquida só de 2,1%, ao passo que o custo cresceu 9,8%. Então o lucro bruto caiu 0,7%. E aqui a gente já consegue notar o seguinte, a gente já viu isso em outros shoppings. Os shoppings cresceram um pouco nesse primeiro trimestre de 2026. Isso sinaliza o quê? Consumo afetado. As pessoas não estão consumindo. Elas estão vendo preços mais caros e um poder de compra inferior, além de um custo de crédito altíssimo. Tudo isso afasta consumo. E a ausência de consumo, as empresas, as lojas faturam menos, os shoppings acabam ganhando menos também, ou até havendo mais turnover nos shopping centers. De novo, taxa de juro e inflação afetando negativamente o resultado. Não bastasse isso, você teve uma elevação de 15% no resultado financeiro por causa da dívida, e aí o lucro antes dos impostos caiu 19% e o lucro líquido caiu 4%. Então aqui você teve fator taxa de juros aumentando o resultado financeiro e fator inflação, que vai aumentando os custos, ao passo que a receita cresceu muito pouco, mostrando que, primeiro, você pode estar tendo aí um fluxo menor de pessoas nos shoppings, e aí isso gera uma receita com estacionamento menor, apesar de que a gente viu na Multiplan um crescimento muito bom, mas especialmente um volume de vendas aí inferior nas lojas e até maior turnover. Mas de novo, resultado ok, dentro do possível. Próxima, WIS, que não é mais WIS Soluções, é WISCO, WIS Company. Olha só,
a gente só olha para o resultado da controladora. Já falei sobre isso, isso decorre do fato de que a empresa ela tem participações em outras empresas e aí você investe na holding, na controladora. Você não investe no consolidado, você não ganha o consolidado, você tem direito ao da controladora. Então esqueça isso aqui e olha para isso aqui. Mesma coisa com a Alupar. Pois muito bem, receita líquida da prestação de serviço. Lembrando que ela é uma corretora de seguros, acima de tudo. Você vai notar que na comparação aqui, ó, não teve crescimento de receita. E a empresa justificou justamente no cenário desafiador. O custo dos serviços aumentou ainda um pouquinho. Então você teve uma receita que não cresceu e um custo de serviço que aumentou. Isso se reflete no quê? Em queda de lucro bruto. Aí, meu amigo, caiu o lucro bruto, você tem aqui as despesas que aumentam também. Aí você teve um resultado financeiro que aí deu uma salvada, né? Deu uma salvada, que a empresa reduziu seu endividamento. E é isso que ajudou o lucro antes do imposto de renda não cair tanto. Caiu de 53 para 47. E aí paga os impostos, deu quase 40 milhões de lucro contra 46 no mesmo período do ano anterior. Resultado ruim. Aqui foi ruim mesmo. Por quê? Não cresceu receita. Se não cresceu receita, faltou negócio. Até o BR Partners conseguiu crescer receita. O único lado positivo é que o endividamento caiu e isso ajudou a não amassar tanto o resultado. Mas afora isso, um resultado fraco. Na sequência, CEMIG. CEMIG cresceu receita, ótimo, 6,3%. Só que isso foi insuficiente, ao contrário da ENDE. Por quê? Porque aí você vai olhando aqui os custos. Custo com energia elétrica e gás, cresceu 5,9%. Custo de construção de infraestrutura, cresceu 23%. E custo de operação, 11%. No final, 9,3% de aumento. Lucro bruto caiu 7%. Ruim. A empresa sofrendo com a inflação. Aí depois, despesas tiveram aí queda, o que ajudou a dar uma segurada. Resultado antes do resultado financeiro caiu 5,2%, mesmo assim. Despesa financeira, o que eu venho falando, eu fiz um vídeo específico de CEMIG falando da forte necessidade de investimentos e alto endividamento. Subiu 34%, taxa de juro afetando. Aí no final, você teve uma queda de 13% no LIRE. O lucro no final caiu 5,8%. Então a tendência é CEMIG não superar os 4 bilhões de reais nesse ano, ou ficar muito próximo disso de lucro líquido. Seja porque o endividamento está relativamente alto, com juros consumindo o resultado, seja porque a inflação está afetando negativamente os custos da empresa. Portanto, reitero que esperar bons dividendos de CEMIG pode ser muito otimismo. Na sequência, temos aqui a Alupar. E a Alupar foi bem, tá? De novo, foco aqui na controladora. Receita cresceu muito bem. Tivemos ainda resultado de equivalência patrimonial crescendo muito bem também. No final das contas, o lucro antes do resultado financeiro saiu de 130 para 140 milhões. O resultado financeiro permaneceu praticamente estável e por conta disso, você teve aí um crescimento de 140 milhões para 148. Resultado de Alupar redondinho. Uma das exceções aqui desse vídeo, que já antecipo, você teve aí em sua maioria resultados ok dentro do possível, fracos. Então Alupar, maravilha. Lembrando que na planilha de valor intrínseco que eu disponibilizo na comunidade de formação Mirai Invest, que é essa aqui, eu atualizo sempre que sai um novo resultado e vou publicando lá na área de membro. Então, por exemplo, vou só trazer aqui esse trecho para quem está no YouTube, se quiser migrar, você vai ter acesso. Então, aqui Equatorial falta ainda atualizar porque ela não reportou o resultado, mas a Caixa, já vou trazer para você o resultado da Caixa, eu atualizei o valor intrínseco. E aqui a margem de segurança. Você pode notar que você tem boa margem de segurança em BBSE, em Banco Inter, em Banco ABC. Mas já vamos falar sobre isso. Sobre Banco Inter eu já fiz vídeo ontem. Seguindo, Sabesp. Sabesp também voando. Gostei do resultado da Sabesp. Receita líquida do serviço de saneamento cresceu 8,5%. A receita líquida como um todo cresceu 18%. O EBITDA cresceu 19%. O EBIT 19%. Aí, resultado financeiro é o detrator, né? De novo, dívida afetando, cresceu 72%. E aí o EBT, que é o lucro antes dos impostos, cresceu só 4,7%. Olha como, cara, você tem noção que as empresas estão tendo dificuldade de gerar caixa suficiente para arcar com a dívida ao mesmo tempo em que o lucro cresce? Você está tendo noção disso? Volto a reforçar o seguinte, que no histórico das empresas a gente nota uma média de ROI, de retorno sobre patrimônio líquido, ou até retorno sobre capital investido, que na média fica em 12% antes dos impostos. De tal modo que, como que você espera que a maioria das empresas consiga arcar com um custo de endividamento de 15, de 14, 16 e mesmo assim consiga ostentar crescimento do lucro, crescimento da rentabilidade? São raras as empresas que vão conseguir.
porque a média das empresas é ganhar 12. Se a minha dívida custa 12, 13, claro, eu falei aqui custo bruto, mas a maioria dos custos líquidos aí, de impostos, fica em 12, 13. Então, basicamente, você está anulando a rentabilidade média das empresas só com o resultado financeiro. Então a gente precisa necessariamente reduzir pelo menos esse custo de endividamento em 2 pontos percentuais. Tá 14 bruto, tem que ir para pelo menos 12 para começar a gerar respiro de fato e aí as empresas poderem ostentar de fato crescimento para os seus sócios. De todo modo, como você teve aqui, menos impostos sendo pagos, você teve aí um crescimento, mas eu fico com esse 4,7 que aqui realmente reflete a realidade para o acionista. Mas um resultado bom, cara. Um dos poucos resultados bons que a gente viu nesse dia 7. Seguindo, Banco ABC, o membro Lucas até solicitou um vídeo a respeito. Pode ser que eu traga um individualizado, mas para o propósito aqui desse vídeo vou trazer só em linhas gerais, até porque eu preciso abranger todas essas empresas, né? É humanamente impossível trazer um vídeo para cada aí em tempo hábil. Pois muito bem, ontem as ações caíram 4,5%. E, na minha visão, a queda foi justificada, ao contrário do tamanho da queda que teve em Banco Inter. Foi de 15%, cara, porque a qualidade do crédito piorou. Esse é outro problema. Esse nível de taxa de juros está aumentando o risco de crédito nos bancos. Você vai notar aumento de provisões em todos os bancos, você vai notar aumento de inadimplência em todos os bancos, você vai notar um crescimento da carteira de crédito mais módico, porque os bancos precisam ficar cautelosos, ao passo que o Banco Inter ele foi mais agressivo, está crescendo. De todo modo, o Banco ABC, receitas de intermediação financeira, você teve queda nas receitas, então o banco nem cresceu. O Banco ABC é um banco de crescimento bastante lento. Por mais que seja um banco pequeno, relativamente pequeno, ele cresce muito pouco. Por isso que ele negocia múltiplos bem baixos, por isso que ele é barato. Então ele precisa focar em rentabilidade, porque se ele cresce pouco, ele precisa focar em rentabilidade. E nesse trimestre, o ROI caiu de 15 para 13,5. Então o banco não cresceu, caiu a rentabilidade dele, as despesas de intermediação financeira subiram, saiu de 1,3 bi para 1,5, ou seja, a margem financeira da empresa também piorou. Então você teve um menor volume de receita, uma rentabilidade em queda e uma margem piorando, e uma inadimplência que cresceu um pouquinho. Tudo isso foi quase que uma tempestade perfeita. No final, o banco ainda conseguiu crescer um pouquinho seu lucro. Saiu de 225 para 230. Mas assim, foi um crescimento que não convenceu. Realmente não convenceu. O resultado do Banco ABC foi fraco. Por quê? Você teve piora na margem. E margem no Banco ABC é baixa, 4% de margem. Banco Inter, margem ajustada ao risco é 5%. Itaú é mais de 8%. Então margem muito baixa no Banco ABC. Piorou a margem, reduziu o crescimento da receita. Até o BR Partners conseguiu crescer a receita. Então foi um resultado ruim do Banco ABC, apesar do leve crescimento do lucro. Vivara. Aí, meu amigo, varejo você pode esperar ferro. Nesse cenário de guerra, primeiro, a receita bruta cresceu 14%. Receita líquida cresceu 10,9%. Você tem noção que a Indy cresceu mais que a Vivara? Meu amigo. O lucro bruto cresceu 14%. Isso foi muito bom. É que depreciação e amortização, ela consegue jogar aqui em cima e foi menor. Só que aí despesa que quebra, né, cara? Cresceu 18,9%. Despesa quebra. Olha só, aluguel cresceu 23%. Pessoal 14,8%. Geral e administrativa 10,9%. Aí não dá. Aí no final das contas, o lucro antes das despesas financeiras ficou 0 a 0 praticamente. Aí você tem um resultado financeiro que piorou por causa da dívida que aumentou e a taxa de juros aumentando. Aí já era, né? O lucro caiu aqui 29%. Então, nesse caso aqui, a Vivara sofreu com aumento das despesas e aumento das despesas financeiras, taxas de juros. A princípio, é um trimestre ruim porque você tem um monte de reajustamento, né? Que se aplica imediatamente. A empresa ainda não tem chance de reajustar seus preços a fim de suportar tudo isso aqui. Mas ruim, resultado ruim. O único ponto positivo foi o crescimento da receita, mas insuficiente para dar conta desse aumento de gastos no período. Lembrando que tem um fator que é importante também. As empresas aumentaram sua dívida para pagar dividendos altos no ano passado. Pelo menos isso tende a se normalizar com as empresas focando em não pagamento de dividendos, pelo menos para os próximos trimestres, a fim de reduzir o tamanho dessa dívida, porque a gestão já tomou conhecimento que o Banco Central vai ficar cauteloso com a redução da taxa de juros em virtude do que está acontecendo no Oriente Médio e no mundo. Caixa Seguridade, talvez o melhor resultado. Outro relógio suíço, assim como o Banco Itaú,
Olha só, ela cresceu receita operacional 7,6%, receitas com comissionamento cresceu 1%, tá ótimo. As despesas cresceram 8,3%, mas como são despesas pequenas, porque veja, assim como a BB Seguridade se utiliza da estrutura do Banco do Brasil, a Caixa utiliza da Caixa. E aí as despesas são baixinhas. No final das contas, o resultado cresceu 8,6%. Aí você tem o resultado financeiro aqui, que caiu um pouquinho, mas nada relevante. No final, o lucro líquido cresceu 9,5%. Relógio suíço. Empresa sensacional. Por isso que eu escrevi relatório na comunidade FMI, demonstrando que a Caixa Seguridade é a melhor empresa de seguros que a gente tem. Tem baixa volatilidade no índice de sinistralidade, vem crescendo trimestre a trimestre, mas eu já alertei. Não pague caro demais, porque você acha que isso aqui vai continuar para sempre? Que ela não vai deslizar? Que ela não vai ter um trimestre, um ano ruim, e aí você vai pagando caro, não vai se importando, só vou aportando aqui. Cuidado, isso aconteceu com a BB Seguridade. Quando a BB Seguridade foi lançada em 2013, até 2016 ela só ia crescendo, crescendo forte, parecia uma caixa, 3 anos ali, aí depois começou a desacelerar, e aí mais recentemente o mercado reprecificou o múltiplo da BB Seguridade, que já chegou a negociar 15 vezes lucro, e agora negocia a 7,5. Então cuidado com o preço. Perfeito? Isso determina o quanto você vai eventualmente ganhar racionalmente com uma empresa. Claro, se o mercado for otimista demais por muito tempo, você vai acabar ganhando mais do que deveria. Mas você vai contar com essa sorte? Eu não contaria com a sorte assim, dessa forma. Conte com a sorte, mas fazendo o que está dentro do seu controle, que é pagar mais barato. E sim, diante desse resultado aqui, eu revisei minhas projeções em Caixa Seguridade, como você viu, e joguei o preço teto, na verdade o valor intrínseco, para cima. Mas ainda assim, a empresa negocia acima desse preço, por isso que eu não consigo comprar. Eu tenho uma posição boa, pretendo obviamente aumentar. Claro que eu quero aumentar a posição da empresa, mas eu preciso que ela ande de lado por mais tempo. E o que significa andar de lado por mais tempo? Significa ela continuar crescendo esse resultado, não subir, e aí chegar num preço em que eu consiga comprar de acordo com o resultado, onde eu possa ganhar o quanto eu quero ganhar. Que não é só 13%, quero ganhar 14% na empresa. Hoje, na verdade, ela negocia como se você fosse ganhar uns 12%. Eu não quero ganhar 12%, 12% eu ganho na renda fixa, hoje em dia ainda. Seguindo, B3, porrada de B3, claro, com esse volume de capital estrangeiro que ingressou nesse primeiro trimestre, gerando muitos negócios para a B3, não dava para esperar algo diferente, né? E no final das contas, o que você teve? A receita cresceu 8,5%, o resultado operacional cresceu 13%. Olha que empresa eficiente. Você tem uma receita que cresce 8%, aí você tem todas as despesas e a empresa tem um resultado operacional maior que o crescimento da receita. Cara, isso é muito bom. Isso é eficiência. A B3 é muito eficiente. Também tem relatório da B3 aqui na comunidade. O resultado financeiro, ele cresceu, mas positivamente, porque a empresa, olha só, ela gera muito juro a seu favor, muita receita financeira. Então, nesse cenário, empresa que tem caixa, mais caixa do que dívida, olha o resultado. Ela ganha mais dinheiro com juro do que perde. E aí, no final das contas, né, o resultado antes da tributação cresceu 12,8%. E aí aqui, os impostos, aí é como se tivesse subido 62%. Mas a verdadeira subida tá aqui, né? Ou aqui, 13%. Então a B3 subiu 13%. Porrada! B3 é sinônimo de eficiência. Eficiência e controle de endividamento. Muito bom B3. A gente chega aqui então em Allied. Allied, o que nós temos? Nós temos uma receita de 1,1 bilhão recorrente. Essa receita caiu, especialmente por conta da operação no exterior que está fraca. Não fosse isso, teria aumento de receita. Ainda assim, o custo ele foi mais baixo no primeiro TRI de 26 e o lucro bruto foi de 158 milhões contra 146. Pô, mas que custo enorme, cara. Você vende eletrônico. É o custo de adquirir o eletrônico. No final das contas, com as despesas sendo controladas pela empresa, que controla bem as despesas, o lucro antes do resultado financeiro cresceu para 48 milhões. E aí, o lucro antes do imposto subiu para 27 milhões. E aí você tem aqui imposto diferido e tal, ficou em 24 milhões. Mas uma alta muito boa, tá? Saiu de 15 para 24, uma alta muito boa. Então, um bom resultado aqui. O que você teve de positivo? Basicamente, controle rigoroso de despesa. É isso. Que não aumentou receita, então resultado fraco em termos de crescimento, mas em termos de rentabilidade teve melhora. Varejo enfraquecido, né? Basicamente isso. Eu diria que é um resultado ok dentro do possível. Aí tivemos outro resultado ímpar, que foi da Porto. Resultado porrada da Porto. O que aconteceu aqui? Receita total, 10 bi e meio, monstro, contra 9,7 bi no primeiro TRI de 25. O ROI saltou para 29%, sendo que estava em 23,9%. O lucro antes do imposto de renda estava em
1 bi 480 e subiu para 1 bi 575. No final o lucro ficou em 1,1 bi contra 820 milhões. Cara, porrada, porrada. Junto com Caixa Seguridade, dos melhores resultados. Então, nem precisa ficar gastando muito seu tempo aqui. Porrada. Também fiz o ajuste no valor intrínseco, porque é porrada isso aqui. Mas detalhe, lembre-se, cuidado ao comprar otimismo, porque mesmo empresas desse tipo deslizam. Até o Itaú já teve queda de 18% no lucro líquido na sua história. E a Porto, quando estourou a pandemia, ela teve uma queda forte de resultado. Então seja cauteloso, a margem de segurança é o que nos salva. Porque o que acontece? Quando a gente observa a margem de segurança, quando tem um trimestre ruim como esse, ou um ano ruim com taxa de juros, inflação, tudo que é de ruim no Brasil, a gente compra com margem e aí o resultado vem e cai, a ação cai também. E aí muitas vezes ela cai, só que nem vai abaixo do seu preço médio, porque você comprou com margem de segurança e você acabou suportando aquele momento em virtude de ter observado a margem de segurança. Então, atenção nisso, tá? Eu tenho como prática, acabei violando essa prática em Banco Inter, até ressaltei isso. Sempre quando a gente viola as nossas práticas, geralmente não vai dar muito certo. Mas enfim, se você observar pelo menos 15% de margem de segurança em relação ao valor intrínseco, com estimativas conservadoras, você tem aí uma bela de uma proteção. Empresas com resultados mais erráticos e voláteis, por exemplo, empresas de commodities, varejo e etc., aí você precisa adotar uma margem de segurança de 25%. É o que eu faço também com empresas estatais, porque o risco de governança é muito maior. Então 25% em estatais, commodity, varejo, 15% em empresas com um fluxo de caixa mais previsível, estilo Itaú, uma Porto, uma Caixa Seguridade. 10% no Itaú Vale. Até vale, mas igual eu te disse, vamos supor que você compre Itaú com 10% de margem de segurança apenas. Aí vem um ano ruim e cai 18% lucro, a ação despenca 20%. Você vai acabar, dependendo do tempo que decorreu isso aí, e você nem recebeu dividendos suficientes para compensar, você vai suportar um prejuízo temporário. Ah, mas é o Itaú, então eu vou ficar tranquilo de comprar barato. Mas você tem dinheiro infinito? Se você tiver dinheiro infinito, tudo bem. Que daí você pode ficar baixando o preço médio de empresa excepcional, que você tem uma convicção de que a recuperação é muito provável. Mas se não tiver dinheiro infinito, meu amigo, se você comprar muito de uma ação que está com baixa margem de segurança, você não vai ter dinheiro depois para reduzir o médio. Ah, e se eu comprar pouco? Tá, comprar pouco tudo bem, mas vai com calma. A recomendação que eu te dou, por experiência, por cometer esses erros ao longo da trajetória, é observar a margem de segurança. Tivemos ainda Fleury, que também foi uma bela surpresa. Por quê? A receita conseguiu crescer nesse cenário horroroso e cresceu bem, tá? A receita conseguiu crescer mais de 10%, o que eu já falei é difícil de acontecer nesse momento. O lucro bruto também cresceu. O lucro operacional antes do resultado financeiro também cresceu. O resultado financeiro cresceu apenas um pouco, não foi algo muito pesado. A dívida está controlada hoje. E aí o lucro antes dos impostos cresceu, saiu de quase 230 milhões para 252. E aí no final das contas, o lucro líquido saiu de 175 para 197. Cara, surpresa muito boa aqui em Fleury. No final das contas, você cresceu a receita em quase 11% e o lucro cresceu 12%. Sinônimo de eficiência, passa por todas essas linhas e ainda cresce mais do que aqui em cima, igual na B3. E por fim, outro resultado ruim, da Asas 2154. Então você percebe que o varejo está sofrendo. A Vivara teve problema de inflação nas suas despesas. A Allied, na verdade, foi bem em termos de despesas, teve problema só no aumento da receita por conta da sua operação no exterior. Asas, aí acho que talvez tenha sido o pior resultado, porque você teve queda na receita, queda no lucro bruto, despesa até caiu, mas insuficiente, EBITDA caiu 23, EBIT 34, lucro despencou. Então assim, foi o pior resultado. Esse resultado aqui foi horrível. Tem nem o que falar, assim, você vendeu menos, você conseguiu reduzir um pouco as despesas, mas muito pouco. O resultado financeiro foi pior, tudo foi pior. Então assim, aqui foi horrível, horrível. Asas 2154, foi tudo muito ruim. Em resumo, o que a gente pode tirar de diagnóstico inicial desses resultados? Que a maioria das empresas não está conseguindo gerar caixa suficiente para pagar os juros da sua dívida e ainda assim crescer o seu lucro. Uma minoria de empresas está conseguindo crescer receita, lucro operacional e lucro líquido, mas uma minoria, como a gente viu. Nem a Engie conseguiu fazer isso, nem a Allos conseguiu fazer isso. Quem que conseguiu basicamente? B3, Fleury, Porto Seguro e Caixa Seguridade. As empresas incríveis, né? E a Alupar também conseguiu sustentar isso aí, além da Sabesp, obviamente. O resto, Banco ABC cresceu, mas
mas o resultado foi fraco. A gente viu que esse crescimento aí é meio que falacioso, porque na verdade ela piorou os indicadores de rentabilidade, de margem financeira. Sendo assim, em linhas gerais, a gente precisa desse juro cair para melhorar o consumo e reduzir a carga de endividamento nas empresas. Se não, cara, a gente vai ficar vendo trimestre a trimestre, empresa crescendo receita, mas o lucro caindo. E aí vai ficar cada vez mais difícil encontrar empresas boas para investir. Mas eu tô convicto de que isso vai acontecer em algum momento porque não dá para suportar. Simplesmente a economia não suporta. E aí a gente vai ter que pagar com inflação. Mas por hora é isso. Não espere um ano muito bom para o resultado das empresas. Pelo menos é isso que a gente pôde extrair desse primeiro trimestre. Claro, um primeiro trimestre que talvez seja o pior de todo por conta de reajustamento, etc. E não dá tempo da empresa fazer o reajuste tanto no seu quadro de pessoal quanto nos preços dos seus produtos e serviços. Vamos ver se o segundo trimestre eu acredito que vai ser melhor, porque esse primeiro foi ruim no geral. Mas basicamente é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo.